Bom dia, alunos! Hoje nós vamos falar das transnacionais e como elas atuam e quais são as suas parcerias que desenvolvem nos países. Para isso, nós vamos precisar do livro de Geografia na página 29. Acompanhe aí. Antes da gente começar a falar sobre este assunto, vamos recordar um pouquinho o que são as transnacionais. Então, as transnacionais, elas são empresas, né, que atuam, né, que ultrapassam, na verdade, o seu país de origem. Elas se instalam em outros países, normalmente países em desenvolvimento, e exploram os recursos e a mão de obra barata desses países. Ou seja, então as transnacionais são empresas que têm sede em um país desenvolvido, mas que têm suas filiais localizadas em países em desenvolvimento, aproveitando uma série de vantagens desses países, como, por exemplo, a mão de obra barata, a disponibilidade de matéria-prima, a presença de um mercado consumidor para adquirir seus produtos, onde também é produzido. Então, a gente tem exemplo de transnacionais, a Nestlé, a Coca-Cola, a Unilever, a Nokia, Nike e outras empresas. Normalmente, essas transnacionais têm suas sedes, como eu falei, né, em países capitalistas e elas tentam manter esse comércio mundial. Só para vocês terem ideia, hoje o Japão é um dos países que mais domina domina o controle das multinacionais. Cerca de 30% das empresas hoje mundialmente são de origem japonesa. As empresas transnacionais, elas exercem grande influência sobre o desenvolvimento econômico e mesmo sobre a política dos países onde elas têm filiais. Isso acontece em razão dos investimentos que realizam nesses países, ao seu poder e à grande massa de trabalhadores que elas empregam. Então, essas empresas transnacionais, elas acabam interferindo sim na economia e na política dos países de onde elas se instalam. E outra coisa interessante é que essas empresas não querem ficar fora do mercado consumidor. Então, elas estão constantemente criando estratégias para se manter no poder. E uma dessas estratégias é a formação de alianças e de fusões. Por exemplo, nós temos uma grande empresa chamada Nestlé, que é uma empresa que vocês devem conhecer, né? Pela produção de chocolates, biscoitos. Essa é uma empresa transnacional, mas ela fez a fusão com uma outra empresa aqui no Brasil, que é a empresa de chocolate Garotos. Então, com a fusão dessas duas empresas, a Nestlé eliminou o seu principal concorrente aqui no Brasil, que era a empresa Garoto, e ampliou o seu mercado consumidor e passou a dominar o mercado nacional de barras de chocolates e doces aqui no Brasil. Então, desculpem, essa fusão é chamada de truste. O que é truste, então? É a fusão de várias empresas de modo a formar um monopólio, ou seja, uma única empresa que vai dominar toda uma área de mercado. Ou seja, vai formar um monopólio com o intuito de dominar determinada oferta de produtos ou serviços. Pode-se definir truste também como uma organização empresarial de grande poder de pressão no mercado consumidor. Por quê? Porque ela é a única que está dominando ali toda uma rede. Nós temos exemplo aqui, como eu acabei de falar, a Nestlé, que se
que comprou a Garoto e continua dominando essa área, né? Esse mercado consumidor de chocolates e doces, biscoitos aqui no Brasil. Outro exemplo de truste é a fusão da Sadia mais a Perdigão, formando então uma única empresa que domina esse ramo alimentar aqui no Brasil. Outro exemplo de parceria que essas transnacionais fazem é chamada de holding. Não sei pronunciar bem. Então, o que são as holdings? São empresas que detêm a posse majoritária de ações de outras empresas, né? Ou seja, então a gente tem uma empresa que controla, elas são empresas acionistas e elas acabam comprando ações de outras empresas e dessa forma, ao comprar ações de outras empresas, elas acabam dominando, né, pelo número de ações que elas dispõem, dominando toda aquela empresa. E o interessante é que as holdings, né, elas já que são empresas que compram ações de outras empresas, elas também têm um mercado muito vasto e diversificador, porque elas controlam empresas automobilísticas, né, empresas imobiliárias, de cosméticos. Então, elas atuam em vários ramos. Bom, então eu vou explicar para vocês então o que é o cartel. O cartel é um acordo explícito ou implícito que as empresas concorrentes fazem fixando um preço de um determinado produto ou até mesmo a cota, ou seja, a quantidade daquele produto que será produzido e disponibilizado no mercado consumidor. Um exemplo típico de cartel que nós temos aqui no Brasil são os postos de gasolina. Eles são controlados por uma empresa, que é a Petrobras, mas essa empresa, ela controla o preço e a quantidade de produto que será disponibilizado no mercado consumidor. Então, se você for abastecer o seu carro, a sua moto, você vai no posto de gasolina e vai perceber que o preço da gasolina ou do óleo diesel ou do etanol é sempre o mesmo. Praticamente a diferença de um posto para o outro é de centavos, é muito pouca diferença. Não tem, por quê? Porque o cartel, eles controlam o preço desse produto. Outro exemplo de cartel é o controle do preço do cimento utilizado na construção civil. Então, se você for comprar o cimento, né, para terminar de construir a sua casa, você vai perceber que as lojas de material de construção vendem este produto e com o mesmo valor. Então, não tem diferença de você ir em uma casa de material comprar este ou fazer pesquisa em outra casa de material. Você vai perceber que o preço é o mesmo. Por quê? Porque há um controle desse preço de material. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, então, as diferenças entre esses conceitos, né? Que são cartel, holding e o trust, que são as parcerias ou fusões, formas, né? Que as empresas transnacionais hoje em dia fazem para se manter como hegemonia, né? Como no seu poder dentro dessa globalização no mercado mundial. Até a próxima aula.